noite, mais uma vez, queridos irmãos, queridas irmãs. Meu nome é Paulo, eu sou trabalhador aqui da Casa do Evangelho. Então vamos nesse momento convidá-los a todos elevarmos nosso pensamento a Deus, a Jesus, que sejamos envolvidos nas bênçãos e nas luzes do mundo maior, proporcionando a todos nós, na noite de hoje, uma reflexão em torno da nossa vida, dos objetivos da nossa existência, e que possamos, todos nós, ao final, estarmos melhores do que quando aqui chegamos. O nosso tema de hoje é a alma após a morte. Naturalmente nos reportamos à morte física, porque nós temos o conhecimento, a consciência de que nós não somos apenas um corpo físico que pensa, muito mais do que isso, muito mais profundo do que isso. Nós todos somos espíritos imortais, espíritos que aqui estamos na Terra, na busca do nosso aperfeiçoamento emocional, espiritual, de forma que possamos a cada dia estarmos um pouco melhores, trabalhando o nosso interior, as nossas imperfeições, as nossas más inclinações, que é natural. Todos ainda temos, em maior ou menor grau, porque somos espíritos em evolução. Nós recordamos que a questão número 1 de O Livro dos Espíritos é a seguinte: que é Deus? E os benfeitores espirituais respondem que Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primária ou primeira de todas as coisas. Então tudo que não foi criado por nós foi pelo nosso Criador, que chamamos Deus. E na questão número 4 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos imortais: que provas podeis dar da existência de Deus? E eles respondem em um princípio, que vocês aplicam às suas ciências, de que não há efeito sem causa. Tudo que não foi feito pelo homem, portanto, foi feito por Deus. Então, se nós lançarmos o olhar à noite para o céu, olhamos essas estrelas maravilhosas, esses astros, a lua, ou quando olhamos o sol, nós temos aquele sentimento inato de que nós somos criação divina. É interessante que na Revolução Francesa, em 1789, a nova Revolução Francesa, e aqueles que chegaram ao poder resolveram, entre aspas, decretar a morte de Deus, uma visão materialista, e ordenaram a destruição dos objetos de culto, das igrejas. E assim um grupo de destruidores se dirigiu a uma pequenina igreja aos arredores de Paris, onde começaram então a exercer a destruição daquele local. E um jardineiro muito simples, mas muito sábio, pergunta: o que viestes fazer aqui? Viemos apagar os sinais de Deus. O jardineiro diz: mas então necessitariam de escadas
escadas, para quê? Para apagardes as estrelas. Então, se nós temos um Deus que a doutrina espírita nos esclarece que é bom, que é misericordioso, que é infinitamente justo e bom, como entender que após a nossa morte do corpo físico, a morte do corpo físico, não restaria nada de nós? Mas nós sabemos, inclusive pelas comunicações mediúnicas, pelas comunicações e manifestações espíritas, e acima de tudo pelo exemplo do Cristo, que somos todos espíritos imortais. Em suma, ninguém morre. O que perdemos, deixamos na terra, é o nosso corpo físico. E nesse processo de evolução, nós vamos tendo existências sucessivas, a reencarnação. Naturalmente, nascemos, depois morremos, depois renascemos. Porque em cada existência, em cada momento, vamos algo aprendendo. E não é por outra razão que no túmulo de Allan Kardec, em Paris, no cemitério de Père Lachaise, na sua lápide está escrito: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Essa é a lei. Então é natural, nesse nosso processo de evolução, que, como dito, ele não se faz em apenas uma existência, ele se faz em existências sucessivas. Porque por mais que aprendamos, por mais que estudemos, nós não conseguimos em alguns anos aprender tudo. O grande físico, estudioso Albert Einstein, os pais da física, ao que consta, não tinha conhecimento de medicina. Temos médicos que não têm conhecimento da física. Então poderíamos assim ir ao infinito, citando inúmeras profissões, todas dignas, desde as consideradas as mais simples, da limpeza das ruas, das atividades domésticas, até as atividades que podem ser mais complexas. Mas para Deus, todas as atitudes, todas as atividades têm o mesmo valor, desde que desenvolvidas com amor. Então, nesse nosso processo de evolução, nós reencarnamos com um planejamento reencarnatório. Quando nós renascemos, temos um planejamento de aqui ficar determinado período de anos para aprender, para evoluir. Pois bem, chega ao final desse projeto, que é individual. Para alguns, o projeto reencarnatório é de minutos, ou de dias, ou de anos, de muitos anos. E chega o momento em que devemos retornar à nossa origem, da onde viemos, que é o mundo dos espíritos, porque nós somos espíritos. Então, a nossa permanência aqui é transitória, é momentânea. Estamos por hora momentaneamente apartados do mundo dos espíritos, exercendo aqui as nossas atividades, e vai chegar um momento, esperamos que demore bastante, para retornarmos ao mundo espiritual. Pois bem, e quando desencarnamos, como é que fica? Então chegamos finalmente ao tema título da nossa conversa de hoje. Então, um aspecto importante a ser considerado, o primeiro deles: qual será a nossa aparência após a nossa desencarnação, a nossa vida volta ao mundo espiritual?
Então os Espíritos esclarecem, né, que na nossa faixa evolutiva nós vamos permanecendo com a aparência da última encarnação. Embora todos nós já tenhamos muitas vidas sucessivas, mas a nossa faixa, normalmente quando desencarnamos, continuamos com a nossa aparência da última encarnação. Não há mais o corpo físico, mas nós todos temos o que a gente chama de um corpo espiritual, fluídico. Na doutrina espírita nós ouvimos falar muito do perispírito, não é verdade? Perispírito vem do grego, peri, em torno, em volta do espírito. Então todos nós temos um corpo fluídico que está ligado a esse corpo físico. Como nós ficamos bastante tempo ligados a esse corpo físico, quando nós deixamos esse corpo material, nós continuamos com a mesma aparência. Então, se porventura eu desencarnasse aqui neste momento, né, que espero não ocorra, como foi dito, o corpo físico ficaria inerte, mas se houvesse um médium vidente, me enxergaria assim como eu estou agora, com a mesma aparência. Então, assim, nós conservamos, em outras palavras, nós conservamos a nossa individualidade após a morte. Nós desencarnamos e continuamos a ser as mesmas pessoas. Mas é claro que com o passar do tempo, se nós temos condições, experiência, a gente consegue. Por exemplo, Emmanuel, embora foi um benfeitor do guia de espírito do Chico Xavier, ele, embora ele tivesse tido diversas encarnações, ele gostava de aparecer em uma aparência, né, de uma época que ele fora senador romano, que era o Públio Lentulus, ou Lentulus, eu não conheço o latim, então é algo assim. Então, Emmanuel, quando aparecia Chico Xavier, utilizava uma aparência de uma outra existência que não fora a última encarnação. E assim também nós, porque eu quero aparecer como encarnação 10 encarnações atrás, continuamos sendo nós, né? Porque esse corpo fluídico, né, que nos reveste, ele é assim, suscetível, né, à influenciação do nosso pensamento. Então, todos nós, em suma, continuamos vivos. O que acontece no momento da desencarnação? Nós vamos desatando os laços que prendem o nosso corpo espiritual ao nosso corpo físico. Quando a gente reencarna, a fecundação, nós nos ligamos fluidicamente, né, ao corpo que se vai formar. Então a desencarnação é o caminho de volta, que nós vamos, que esses laços vão se desatando. No Livro dos Espíritos, nessas questões, há exatamente essa expressão: os laços não se rompem, eles se desatam. Então o Espírito vai se, vamos dizer, libertando lentamente do corpo físico. E isso, no primeiro momento, causa, ou pode causar, né, o que se chama de perturbação. Mas assim, vamos entender bem o que é a perturbação. Não é que a gente está perturbado no sentido negativo, é que a gente está se readaptando à nossa vida espiritual. Então, para aqueles que têm uma vida tranquila, serena, uma boa consciência, uma atividade do bem, a prática do bem, que ora, que procura se aperfeiçoar, esse processo não é penoso, não é doloroso, informam os imortais. O contrário, quando é que esse processo se torna difícil? Quando nós não nos preparamos para a desencarnação. E no sentido que essa preparação é justamente essa vivência
amorosa, essa busca do autoaperfeiçoamento. Porque quando nós vivemos vinculados ao ódio, ao rancor, ao ciúme, quando nós nos agarramos aos bens materiais de uma forma desordenada e queremos tudo para nós, quando nós somos egoístas, não queremos repartir nada com ninguém, esse processo de desencarnação, esse processo de desprendimento, muitas vezes demora mais tempo, não raro demora mais tempo, e conduz então a realmente um estado de perturbação. Então informam os imortais que essa perturbação pode durar dias, horas, meses, anos e até séculos, a depender daquilo que nós vivenciamos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas emoções durante a vida física. Os bons espíritos também dizem que o conhecimento da doutrina espírita nos auxilia nesse processo de libertação, de desprendimento, porque nós já temos um entendimento, um conhecimento de como é a vida espiritual, mas o fundamental, o principal, não é nós conhecermos a doutrina, é nós vivermos os ensinamentos de Jesus. Se nós realmente temos um coração amoroso, um coração bom, atitudes boas, sentimentos bons, isso é o que vai contar. Porque a pessoa pode ter religião, ou pode ter outra religião, que esse processo de libertação, de desvinculação do corpo físico, ele vai ser bem mais fácil, bem mais simples. Por isso que a gente nunca diz aqui fora do espiritismo na salvação, né? Diz fora da caridade na salvação. E esse é o sentimento que deve nos mover. Então nós passamos esse período de perturbação, maior, mais longo, menos longo, e para onde nós vamos? Porque, sim, nós sabemos que nós vivemos, continuamos isso, mas para onde nós vamos? Então nós temos as obras da doutrina espírita que nos mostram um mundo espiritual na nossa faixa evolutiva muito similar ao nosso mundo físico. Se alguém aqui já leu a obra O Nosso Lar, do André Luiz Chico Xavier, já tem esse conhecimento. Até hoje nós trouxemos. Então ele vale a pena ser lido. Mas nós vamos, justamente dependendo daquilo que nós somos, do que nós vivemos, do que nós pensamos, do que nós sentimos, dos nossos interesses, nós não vamos todos para o mesmo lugar. Nós vamos para onde estiver a nossa mente e o nosso coração. Então, de novo, se os nossos sentimentos são bons, se os nossos pensamentos são bons, se nós somos boas pessoas, se nós... Isso eu me refiro a não ser, nós não somos perfeitos. Então, se nem alguém chega e diz, tem tanto defeito, já estou galado, Não é assim. A gente sempre tem que confiar na misericórdia divina. Então, antes de continuar no assunto, no Evangelho segundo o Espiritismo diz que conhece-se o verdadeiro espírita. Por quê? Ele não diz, não é pela sua perfeição moral, não, bastante interessante. Conhece o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. Então isso é nos levado em conta. Não é só o que nós conseguimos, porque essa nossa mudança interior é difícil. Mudar os nossos hábitos, se tornar uma pessoa paciente, carinhosa, só pensar no bem, não é fácil. Pelo menos para mim não é fácil, Então isso demanda esforços, Então o verdadeiro espírita, não é conhecido pela sua perfeição. Quem poderia dizer que é perfeito? O único ser perfeito que passou aqui foi Jesus, não é?
Qual foi o ser mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir de guia e modelo? Allan Kardec pergunta. A questão 625 do Livro dos Espíritos. E eles respondem: Jesus. Então conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que ele faz para domar as suas inclinações, tornando-se hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então a misericórdia divina é isso. Então, se esses todos os nossos esforços, mesmo que a gente não consiga o ideal, tudo isso vai ser considerado. Então, quando a gente desencarna, nós temos esse nosso corpo espiritual, ele tem a nossa vibração, os nossos sentimentos, ele tem as nossas emoções, o nosso conhecimento, e não tem uma desencarnação igual a outra. E cada um vai, por esse nível de vibração, ele vai ser atraído a uma região específica. Então aqueles espíritos bons vão a locais no mundo espiritual bons, e outros vão passar por uns momentos difíceis em locais que costumamos denominar de umbral, né? Locais assim, complexos, difíceis. Por quê? Porque ainda não se trabalharam anteriormente. Então preciso, né? Não é que seja castigo, porque Deus ama, Deus não castiga. Então, mesmo nos locais mais difíceis da espiritualidade, mais tenebrosos, onde vige ainda as pessoas que desencarnaram naqueles laços de ódio, de rancor, de destruição, mesmo lá a divina misericórdia assistir, aguardando o momento que eles resolvam por repensar as suas atitudes, repensar a sua existência, porque fizeram isso e não fizeram aquilo, porque viveram no ódio, na destruição, ao invés de viver no amor, na bondade. Então, no livro Ação e Reação, também de André Luiz, pela psicografia do saudoso Chico Xavier, o benfeitor espiritual que nunca viu alma alguma desprovida da assistência da divina misericórdia. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos ser atraídos àquelas regiões com as quais nós nos afinizamos. André Luiz, nessa grande obra, Nosso Lar, ele diz que num primeiro momento isso impressiona até, porque a gente pensa, a pessoa morre e já sabe que está morta, mas não é assim. Tem muitos espíritos, isso aí nós vamos ver não apenas nas reuniões mediúnicas, mas se nós vermos o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, muitos espíritos fazem esse relato: eu havia morrido e não sabia. Por quê? Porque não se prepararam. E André Luiz, esse benfeitor espiritual, vem contar a sua história no livro Nosso Lar. Então ele diz que ele desencarna e no primeiro momento ele não sabia o que tinha acontecido. Ele perdeu a noção do tempo e do espaço. E foi passando por um sofrimento, mas em um dado momento, o que aconteceu? Ele se deu conta, fez uma reflexão, uma análise, uma autoanálise, e faz uma prece a Deus, uma prece com lágrimas, uma prece sincera, e pede ajuda a Deus, ao Criador, que ele, durante a vida física, nem acreditava, ou desdenhava. E quando ele, com um sentimento profundo, faz essa prece, ele consegue ver o benfeitor espiritual Clarencio, que estava ali há muito tempo aguardando essa oportunidade para que ele fosse socorrido. E depois, então, ele vai ser levado à colônia Nosso Lar, que é uma das centenas, milhares de colônias espirituais que existem no nosso abençoado planeta. Essa Nosso Lar fica na região do Rio de Janeiro. Certamente nós temos aqui as nossas regiões espirituais. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, existe sim vida além da vida.
existe a alma após a morte, vai ser aquilo que ela viveu. Então a nossa preparação para esse momento da desencarnação é desde agora, para que trabalhemos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos valores, procurando aproveitar todas essas oportunidades, porque a vida é uma oportunidade de aprendizado. Por isso que a doutrina espírita diz não ao suicídio, porque as pessoas que praticam suicídio pensam que vão me livrar de todos os meus problemas, porque não existe nada, mas existe. Então, muitas vezes, ou diríamos sempre, o suicida acaba se arrependendo, porque ele verifica que a vida continua e seus problemas não desapareceram, ficam até agravados, né? Porque se perdeu uma oportunidade de crescimento. Então, se nós temos as nossas dificuldades, ou se queremos ajudar um ente querido já desencarnado, que nós pensamos agora ou em outro momento, o recurso da prece é imprescindível e é fundamental, porque o nosso pensamento, os nossos sentimentos vão alcançá-lo. É por isso que aqui tem um trabalho maravilhoso, né, das preces e radiações, por isso que temos o Evangelho no lar, e podemos a qualquer momento fazer a prece, né, pelos nossos familiares, nossos amigos que já partiram para a vida espiritual. Tantos momentos sempre de nossa dificuldade, lembrar que a vida nunca termina, né? Nós somos espíritos imortais. Nascemos, Deus nos criou e viveremos para sempre. Isso é maravilhoso. Então, que a gente não alcance uma encarnação, teremos na sequência outra, até que cheguemos ao nosso destino, de que é alcançarmos o nível espiritual de Jesus Cristo. Já pensou? Já pensaram nisso? Chegaremos lá, nesse nível espiritual. Então temos aqui vários futuros Cristos, não é verdade? Isso é maravilhoso, né? Então, já que estamos falando em Jesus, nosso modelo guia, que nos deu a lição, a mensagem da imortalidade, ele que foi crucificado e depois ao terceiro dia apareceu aos seus discípulos, não mais no corpo físico, mas nesse corpo espiritual, brilhante, alvo, cheio de amor. E os apóstolos reunidos, transtornados, abatidos, ele aparece e diz: a paz seja convosco. Então é nesse momento de tantas dificuldades que o cântico do Cristo entoia nas nossas mentes, nos nossos corações, vibrando pela paz no Brasil e no mundo. Eu vos trouxe a paz, eu vos dou, eu vos deixo a minha paz. Não a dou como o mundo a dar, eu dou essa paz conforme somente eu a posso doar. Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz seja convosco, estejamos em paz, permaneçamos em paz, e que assim seja.